Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro surpreendeu a todos aí e anunciou uma assinatura de pré-contrato. Mineirão vai ferver na quinta-feira. A preparação na Toca da Raposa 2. Último treinamento nesta quarta. Cruzeiro renovando o contrato de 2 jovens da base. Venda de ingressos para a final do Brasileiro Feminino. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro fechando a preparação nesta quarta. Mas antes, eu quero passar aqui as condições para você que quer comprar ingresso para a final do Brasileiro Feminino, hein? Cruzeiro e Corinthians se enfrentando no domingo. Vamos estar lá com a Tainara Amaral do Central da Toca para acompanhar todos os passos. Ainda não vamos fazer transmissão desse jogo. Tem TV aberta e tudo mais. Segunda, estaremos lá em Salvador para o jogo do Cruzeiro na Série A do Brasileiro. Mas você que quer comprar ingresso, tem que fazer o cadastro também da biometria facial, hein? fieltorcedor.com.br. A venda de ingressos nesta quarta-feira, às 3 da tarde. Atenção, hein? Nesta quarta, às 3 da tarde, pelo site Fiel Torcedor. O ingresso custando R$ 40, é o setor sul visitante. O jogo no domingo, 10h30 da manhã, abertura dos portões, 8h30, o Cruzeiro buscando aí o título inédito do Brasileiro Feminino A1. A programação do Cruzeiro, a preparação segue a todo vapor na Toca da Raposa 2. Outra informação importante, aí tem a ver com 2 garotos da base do Cruzeiro, Bruno Alves e o Juan Gabriel. Bruno Alves, zagueiro, está com a seleção sub-20, tem grande chance de disputar o Mundial da categoria, inclusive. Juan Gabriel, meia. Estaria na convocação da seleção, mas acabou tendo um problema muscular, ficou fora. Cruzeiro acertou a renovação dos 2 jogadores. Contratos aí estavam para se encerrar, jogadores que estão sendo sempre chamados para o time, a seleção sub-20. Então o Cruzeiro garantindo a permanência, jogadores aí, o Bruno Alves, por exemplo, recebeu uma proposta recente do Metalist da Ucrânia, Juan Gabriel teve sondagem recente do Porto e do Benfica, e aí o Cruzeiro garantindo a permanência dos 2 até 2029, são agenciados pela Web Soccer, empresa aí que cuida da carreira de vários atletas, e Bruno Alves então, e Juan Gabriel tendo aí um reajuste salarial legal, importante para a garotada, e os vínculos agora até o fim de 2029. O masculino profissional treinou hoje na Toca da Raposa 2, e eu sei que vai ficar repetitivo, porque a última informação que veio do Cruzeiro sobre os atletas é que o Matheus Pereira e o Wanderson tinham feito ali o trabalho parcial e o Caio Jorge no tratamento. Isso aí é fato. O Caio Jorge segue tratando e vai tratar até o dia do jogo. Sei que muita gente vai falar, o Samuel já disse isso, já, porque ele continua tratando, né? E claro, todo mundo quer, e temos ainda 2 dias, né, para o Caio Jorge continuar tratando, o esforço que ele vem fazendo, o esforço que o Cruzeiro vem fazendo. Claro que milagre também ninguém vai fazer, né? Mas o Cruzeiro trabalha para ter o Caio Jorge na partida de quinta-feira. Isso é um fato. Se vai ter ou não, aí temos que aguardar até o vestiário. E o Leonardo Jardim vai levar isso aí até horas antes do jogo, né? O Caio Jorge, que teve a lesão muscular, e teve mesmo a lesão muscular na seleção brasileira, por isso foi cortado, não tem nenhuma invenção, nem nada, né? O Wanderson tinha feito exame lá atrás, o Matheus Pereira fez exame, o Cruzeiro não inventou nada, né? Porque muita gente começa, é isso e aquilo, não teve invenção nenhuma, né? O Pereira reclamou de um incômodo na panturrilha, passou por exame, o exame não constatou nada, e a expectativa é de que ele vá jogar normalmente. O Wanderson passou por exame, ficou sem treinar aí, a gente acompanhou inclusive um treinamento na quarta-feira, quando os atletas foram apresentados, o Rian Guilherme, o Careca, o Cauã Moraes e o Kenny Arroio, e o Wanderson não foi a campo, né? E assim, ele ficou a semana passada inteira, mas depois participou da atividade aí do domingo. Então, quanto a esses 2 aí,
Acho que existe um otimismo bem maior. E quanto ao Caio Jorge, o tempo vai dizer, né? Isso aí tem que esperar. E óbvio, né? O Cruzeiro também não vai postar lá se ele foi a campo, se ele não foi a campo, como que ele tá tratando, o que ele tá tratando. Isso aí faz parte do jogo, né? Do outro lado, ninguém entrega nada. Do lado do Cruzeiro, ninguém vai entregar nada. Então, temos que acompanhar, mas é aquilo que a gente trouxe. É tratamento intensivaço. O Caio Jorge quer muito, o Cruzeiro quer muito, e uma situação, né? O Cruzeiro vai colocar o Caio Jorge em campo se sentir segurança em todos os aspectos, né? O jogador tem que estar confiante, o Departamento de Saúde e Performance tem que estar confiante, a comissão técnica tem que estar confiante. Não vai colocar simplesmente para fazer número, né? Isso não vai acontecer. Então, se o Caio Jorge jogar, é porque ele fez tratamento, o tratamento surtiu efeito, ele se sentiu confiante, o DM também, comissão técnica, e aí por isso que temos que aguardar. Claro que se o jogo fosse hoje, né, o Caio Jorge, ele teria menos chance, mas tem 2 dias ainda, né? E por isso teve o corte por parte da seleção brasileira. É porque ele era dúvida para o jogo contra a Bolívia. Então não fazia sentido nenhum ficar lá na Granja Comari com os atletas treinando e podendo chamar um outro jogador para a vaga. Mas para quinta-feira aí a história pode ser diferente, só que temos que aguardar. Aqui com uma informação, porque o Cruzeiro surpreendeu a todos aí e anunciou uma assinatura de pré-contrato. É isso mesmo, com Neisser Villarreal. Ele foi artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20. É um atacante colombiano, centroavante, pode atuar como beirada também. O Cruzeiro soltou o seguinte comunicado: Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia. O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Neisser Villarreal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025. O vínculo do promissor atacante com o clube será válido por 5 temporadas. E aí, o Neisser Villarreal vai chegar então para o Cruzeiro. Ele tem 20 anos, ele é de abril de 2005. Então completou 20 anos nesta temporada, contrato até o final do ano com a equipe colombiana. E aí, o que acontece? Véio? Eu até postei um print aí de uma conversa que eu tive com os amigos do Sec Informes. Eu, por um acaso aí do mundo da bola, né? A gente conhece muita gente, muito agente, muito empresário, e eu conheci um dos intermediários aí de toda essa história, e conversando daqui e dali, né, a gente teve a informação. O Cruzeiro tentou até o último momento que ele viesse agora já na janela, mas o Milionários pediu um valor aí fora da realidade para quem estava para perder o atleta livre. Então, o que acontece nesse tipo de negociação? Ao invés de você pagar o clube, você vai ter ali a oportunidade de um pagamento de luvas na comissão para assinatura do pré-contrato, e aí o jogador vem como agente livre, né? Quando termina o contrato, ele vem de graça, mas não é de graça, né? Porque você tem que pagar um valor considerável de luvas para quem conseguir assinar com o jogador. E aí, hoje até eu fiz um contato sobre isso, né? Atualizando, e aí a pessoa disse: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, ele vai assinar. E isso era quase 18 horas, né? 6 horas, ele não tinha assinado. E ele assinou realmente agora à noite. E aí o Cruzeiro notifica o clube, né? Você precisa notificar o clube que tem os direitos do jogador no momento, os direitos federativos, e é o Milionários da Colômbia. Então faz a notificação e ele assinou um contrato, um pré-contrato de 5 temporadas, e esse pré-contrato já tem valor, né? Se quebra um pré-contrato, tem multa e tudo mais. O Cruzeiro fica com 100% dos direitos econômicos e ele assinou o pré-contrato com validade
a partir aí do fim do vínculo dele com o clube colombiano, de 5 temporadas. Esse jogador, todo mundo pegou aí uma postagem que o Vasco esteve perto de contratar, mas desde que ele fez um ótimo sul-americano, começou a crescer o interesse de muito clube europeu. Só para citar aqui, Roma, Parma, Fiorentina, muitos clubes estavam interessados. Só que esses clubes têm a janela aí principal de meio do ano, né? Então eles não conseguiram chegar em nenhum acordo. O Milionários, ele tentou uma renovação também, mas tentou assim, já próximo para perder o atleta, né? Então o staff do jogador ficou ali no meio do caminho, né? Os clubes lá de fora também não chegaram tão firmes assim para fechar um negócio e também um pré-contrato. E foi nesse período, nos últimos aí 3 meses de muita conversa, que surgiu o Cruzeiro com muito interesse e valorizando o jogador, né? Então, o Cruzeiro trabalhou, repito, num primeiro momento, para contratar o atleta nesta janela, só que aí a conta não fechou porque você teria que também valorizar o Milionários, né, para comprar o jogador naquele momento, e o staff também sabe que o atleta saindo livre, a condição ficaria melhor ainda para o atleta, para o staff, tudo envolvido, né? Isso acontece muito nesse tipo de negociação, mas o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes e o contrato foi assinado na noite desta terça-feira, o pré-contrato de 5 anos, então no final do ano o jogador vai chegar. Fala-se muito bem deste atleta, repito, pode jogar como um centroavante, pode cair pelas beiradas também, jovem ainda, e foi um perfil que agradou muito aí ao departamento de futebol do Cruzeiro, na chefia de Joaquim Pinto. Então, Neisser Vidiarreal, jogador com pré-contrato assinado, mais um reforço aí para o ano que vem, assim como o caso do goleiro Matheus Cunha. E essa aí foi o verdadeiro picolé no bolso, mas faz parte, né? Você tem uma fonte e aí você descobre uma informação, mas aquela fonte trabalha ali com um sigilo e aí pede para que na hora certa, depois de assinar o pré-contrato, que se fale alguma coisa, né? Como eu não tive a confirmação de que o pré-contrato tinha assinado, acho que o Cruzeiro aí até se antecipou a isso, né? E fez muito bem, faz parte do jogo, mas o que não dá é para, por exemplo, se você dá uma informação que tem uma possibilidade, aí poderia, sei lá, o negócio cair, não dar certo. Então, mas tá aí. O Neisser Vidiarreal chega no final do ano para se apresentar em janeiro ao Cruzeiro. Contratação aí de scout completamente, né? Um atleta jovem, de muito potencial, e vamos torcer para que a passagem dele seja de muito sucesso, porque já vai chegar aqui com certeza sendo monitorado aí por grandes clubes do futebol europeu. Para falar desse time do Cruzeiro que está se preparando para o clássico contra o Atlético. Jogo quinta, às 7h30 da noite, contra o Atlético, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo, 2-0, tem a vantagem, né, um gol de diferença. 2 gols para o Atlético, vai para os pênaltis, é uma vantagem importante. Mas tenho certeza, Luquinhas, que o Cruzeiro não vai jogar com essa vantagem debaixo do braço. Exatamente, não dá pra jogar de salto alto, porque, como você bem disse na redação, o Cruzeiro venceu o primeiro round. Exatamente. Mas a luta continua, venceu a batalha, mas a guerra continua. O Cruzeiro que precisa manter o foco que teve no primeiro jogo e o foco que vem mantendo durante toda a temporada, né, sob o comando do Leonardo Jardim, pra sair do Mineirão com a classificação e, se possível, também com mais uma vitória, até porque é um estilo de jogo que pode encaixar muito bem pro Cruzeiro, porque o Atlético naturalmente vai ter que se lançar ao ataque. Tem agora no Sampaoli uma referência, né, disso. É um técnico que não tem medo de jogar pra frente. Por outro lado, ele cria bastante, mas por outro lado, o time dele costuma ficar bastante exposto. Então isso pode ser uma situação favorável ao Cruzeiro, que tem, mais uma vez, como a gente disse, que manter o foco e buscar esse resultado para conseguir a classificação, a próxima fase. Olha só, é interessante você falar isso porque
O próprio Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a vitória diante do São Paulo, ele disse que seria difícil para o Cruzeiro em relação a isso. Por quê? Porque o Atlético tinha uma forma de jogo. Independentemente do Cuca mexer as peças ou mexer na parte tática, já era uma forma. Então agora, até concordo muito com o que disse o Edu Panzi, que não sou eu, muita gente acha que sou, não, eu sou o Pansieri, que carinhosamente me chamam de Pansi. O Edu Panzi é outra pessoa. Né? E o Edu Panzi falou na turma do bate-bola uma coisa que me chamou a atenção. O Cruzeiro tem esse departamento de análise, né, para fazer realmente esses levantamentos. Quando, por exemplo, o Atlético precisou fazer resultado com o Jorge Sampaoli, ou ele em outros clubes ou em outros times, qual a tática que ele usou na época. Então tudo isso vai no trabalho, né, de um jogo desse. Porque, querendo ou não, é uma incógnita, né, do que vem pela frente. Então o Panzi realmente disse que o Cruzeiro vai precisar se preparar para jogar contra várias formas do Atlético. Vai ter que realmente chegar muito preparado, estudar o Atlético de um jeito, estudar de outro, porque não sabe o que vem pela frente, não dá pra ter uma noção, né? E aí o Cruzeiro vai utilizar, então, aquela forma de trabalho que é fazer o treino desta quarta seguido de concentração. Sim. Então essa vai ser a forma de trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro treinou na terça-feira, então nessa terça-feira treinou na parte da manhã. E para o trabalho desta quarta-feira tem um reforço importante, que é do Fabrício Bruno. O jogador tá com a seleção, mas ele chega no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, pega o jatinho do Pedrinho, né, do Pedro Lourenço, e vem para Belo Horizonte descansar. E, obviamente, o Lucas, eu tenho certeza, ele não vai fazer o treino igual os outros jogadores, vai fazer um treino diferenciado, de recuperação. Exato, até porque vem de uma viagem desgastante, para Bolívia não é fácil, é um jogador que ganhou confiança, né, com o Carlo Ancelotti, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade, e acho que nesse momento realmente o mais importante é se recuperar, né, recuperar a parte física, recuperar a parte mental também, porque a sequência é dura, né? E ainda mais para ele e o Caio Jorge, que não tiveram aquelas folgas que os jogadores tiveram por conta da seleção. Então é importante ele chegar na ponta dos cascos, como a gente costuma dizer, para esse jogo contra o Atlético. O Fabrício Bruno, que tá firme para esse jogo contra o Atlético, para fazer a defesa ali com o Vidalba. Né? Isso aí tá certo. Vai ser realmente a linha ali dos zagueiros do Cruzeiro. E a defesa que é o grande ponto forte do Cruzeiro nessa Copa do Brasil, né? O time ainda não tomou gol na Copa do Brasil. 5 jogos, que o Cruzeiro fez na competição, nenhum deles foi vazado. Então, se manter essa escrita, né? Se mantiver essa escrita, se o Cruzeiro conservar esse padrão, se classifica, porque não tomando gol já avança a Copa do Brasil na semifinal, mesmo talvez não marcando, um 0-0, quem sabe? Aí você falou de Caio Jorge, daqui a pouco a gente vai falar do Caio Jorge também, mas vamos falar sobre o Matheus Pereira e o Wanderson, né? Esses dois atletas, eles têm tudo para que possam atuar contra o Atlético. O Cruzeiro não está divulgando aquele balanço que ele faz dos treinos, do que vem acontecendo na toca, mas essa informação que eles participaram da atividade, por exemplo, de domingo. E se não teve novidades, é porque esses atletas vêm treinando, né? Eles vêm participando dos treinos. E faz parte também de um jogo dessa magnitude fazer esse mistério, né? Sim. Até confundir o adversário, um adversário que já vem confundindo o Cruzeiro justamente pela troca de técnico. Então o Cruzeiro também é importante fazer esse papel do outro lado. Conversando com uma pessoa importante, uma pessoa ligada ao jogador, no caso do Matheus Pereira, na verdade, ligada até aos dois jogadores, no dia que saiu aquela situação do Matheus, daquele comunicado sobre o incômodo na panturrilha, já me tranquilizou, olha, acho que não é nada grave, não é nada sério, nada que o tire da partida contra o Atlético. Então acho que esses dois nomes dá para manter a confiança que vão estar em campo. E aí a questão do Caio Jorge. O Caio Jorge vem fazendo trabalho de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde na Toca da Raposa, de noite em casa. Por quê? Porque ele quer jogar. Sim. Teve uma lesão muscular, não é uma das maiores lesões que tem, não é das lesões, vamos usar até um linguajar dos médicos do futebol, né, Luquinhas, não é uma lesão tão importante, mas é uma lesão. Então precisa ser tratada com o departamento médico do Cruzeiro em ação, né, o doutor Sérgio Campolina, doutor Wallace, sabemos também do departamento de performance que tem aí o trabalho do Jomar, do Toninho, a turma toda boa do Cruzeiro. Se a gente for enumerar todos os profissionais, vamos ficar aqui até amanhã falando das qualidades que cada um tem. Mas é uma verdade. O jogador está se dedicando, está debruçado para voltar. Mas pode não voltar. Sim. Isso aí, se acontecer dele não estar naquelas condições básicas para um jogador estar em campo, o Cruzeiro vai acionar o Gabigol. Exatamente. O mais importante é isso, né, Pansieri? Ter a reposição no banco de reservas. Exato. E é uma reposição à altura, principalmente para esse tipo de jogo. O Gabigol gosta muito de decisão, de mata-mata. Tem boas lembranças contra o Atlético da Copa do Brasil do ano passado pelo Flamengo. Então, acho que o Cruzeiro não poderia ter um substituto melhor
pro Caio Jorge nessa partida, por mais que o Caio Jorge hoje seja o principal atacante do futebol brasileiro, se olhar pro banco e ter um atleta como o Gabigol, dá tranquilidade principalmente pra torcida, que gosta muito e espera muito desse jogador. Outro nome que eu acho que é importante a gente destacar, que pode aparecer como uma arma extra pro Leonardo Jardim nessa partida, é o Luiz Sinisterra, parceiro, porque é um jogador contratado em agosto, é a principal contratação do Cruzeiro nessa janela, não pôde atuar no jogo de ida, por questões físicas, estreou contra o São Paulo e vem treinando muito nesses últimos dias, né? Trabalhando demais, e é um jogador que pode ser uma arma pro Leonardo Jardim, acredito mais no decorrer da partida, mas em vários cenários, se o jogo tiver um pouco adverso pro Cruzeiro, ele pode entrar para mudar o panorama, se o Cruzeiro tiver com uma vantagem, é um jogador para entrar, esticar contra-ataque, manter a posse de bola, então é uma adição importante que o Cruzeiro ganha para essa partida. É uma arma importante. Repito, o Caio Jorge está trabalhando para que possa jogar, mas se não jogar é o Gabigol. Muita gente ouviu, porque pode ser Sinisterra, não, gente. Na linha Sinisterra é mais pro decorrer da partida. Exatamente. No decorrer da partida, tendo a visão do Leonardo Jardim de colocar o jogador, vai pôr, não tem dessa. Agora, para começar o jogo é o Gabigol, né? Porque é da função, e o Leonardo Jardim já disse em várias entrevistas que o substituto do Caio Jorge é o Gabigol. Exatamente. Né? Que ele até fala, né? Do Caio Jorge quanto do Matheus, né? Ele fala assim, eu não tenho capacidade de escalar todo mundo, eu não consigo. Mas todo mundo tá vendo o quanto estão jogando Caio Jorge e Matheus Pereira. Mas então, para esse jogo de quinta-feira, se não tiver o KJ, vai ter o Gabigol. Outra informação importante tem a ver com 2 jogadores que tiveram seus nomes também em destaque no time principal do Cruzeiro, que é o Juan Gabriel e o Bruno Alves. Esses atletas tiveram renovações até dezembro de 29. Né? Confirmei também com pessoas importantes, dizendo que são atletas que o Leonardo Jardim tá vendo potencial neles. O Bruno Alves, inclusive, já compôs banco de reservas recentemente. Naquele jogo do Mirassol, ele estava no banco. Jogador que tem um futuro promissor, futuro muito legal com a camisa do Cruzeiro. Então, com contratos renovados até dezembro de 2029. Um é o zagueiro, Bruno Alves, e outro meia, Juan Gabriel. E segue o trabalho do Cruzeiro, né? Com essa promoção dos meninos da base de melhorar contratos, de assegurar, né, o direito do clube, como foi feito com o Cauã Batistella, para daqui a pouco o clube não ser pego desprevenido, né, chegar a um interesse com o atleta e o atleta ter um contrato curto, com uma multa rescisória baixa. Então é importante demais que o Cruzeiro faça esses movimentos. Detalhe importante, tem muita gente perguntando sobre Cauã, sobre Rian e sobre Arroio. Exato. Os 3 não vão para o jogo contra o Atlético. No regulamento da competição, diz que o atleta precisa estar inscrito para o primeiro jogo. Né? Então o Sinisterra foi inscrito para o primeiro jogo. Ele não jogou por uma questão física. Mas então esses 3 outros atletas que chegaram depois, ainda para esse jogo, não, mas podem. O Cauã, na verdade, já jogou pelo Atlético. Né? O Cauã não pode atuar de maneira... O Rian pode. Exato. E o Arroio. O Cauã, realmente, bem lembrado, ele já fez duelo com a camisa do Atlético Paranaense. E tem também informação do futebol feminino do Cruzeiro. Exatamente, porque domingo, dia de decisão, Cruzeiro e Corinthians, a partir das 10h30 da manhã, finalíssima do Campeonato Brasileiro Feminino, jogo de ida no Independência 2-2, e agora as cabulosas enfrentam as brabas da Fiel, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, mando de campo do Corinthians. E o Corinthians divulgou hoje, né? O Cruzeiro também, Cruzeiro e Corinthians, aí trabalhando na venda dos ingressos, Pancieri. E o torcedor pode adquirir o ingresso pelo site fieltorcedor.com.br. Não haverá venda física. A venda para os torcedores do Cruzeiro será iniciada às 15 horas, né? 3 da tarde desta quarta-feira. Setor arquibancada visitante, que é a sua visitante, R$40. Abertura dos portões 8h30 da manhã no domingo. Então, R$40 a partir desta quarta-feira, 3 da tarde. As vendas para os torcedores do Cruzeiro que queiram ir ao São Paulo acompanhar as cabulosas nesse momento histórico, né? Sorte para elas. Time ajeitado. O trabalho do Jonas é um trabalho muito importante. Eu vou falar da Bárbara também, chovendo molhado. Né? O trabalho também da diretoria do Cruzeiro, né? O Pedro Lourenço abraçou, né? Abraça essa ideia. E aí o Cruzeiro com essa final importantíssima na vida dele, no time feminino. Sorte para as cabulosas, que as jogadoras são de muita qualidade e, além disso, são gente finíssima. Né? Me recordo daquele jogo lá que teve lá na Toca da Raposa. A turma tava lá, aquela da imprensa aí, são muito humildes, muito talentosas e todo sucesso para elas. E a tendência é que a torcida do Cruzeiro colhe em peso lá na Neoquímica Arena, lote o espaço. O Pedro Lourenço, gestor da SAF, Pedrinho, disponibilizou também ajuda com ônibus. Busão! Para levar a galera. Então, assim como fez na Sul-Americana, né, no ano passado. Foi. Então a tendência é que o setor visitante esteja lotado. Ô, Luquinhas, vambora? Bora então, ó. Foi o pacotão de notícias do Cruzeiro. Estamos de volta falando em nome de Banco Mercantil. A sua tecnologia se adapta a você. A nossa tecnologia, melhor dizendo, se adapta a você. Por falar em Banco Mercantil,
Tô esperando aquele Pix de R$200 que você ficou de fazer. Tô Eu? esperando. Você ficou de fazer. Foi meu aniversário, Que tá quase isso? setembro. Mas só o meu você- foi outro dia. Eu vou te... 21 de Não, agosto. mas aí... É brincadeira, aí- só vai pra... aí- É brincadeira. Peguei na aí- incoerência. Mas eu não prometi nada. Ó, galera, ele prometeu. Eu quero ver se no próximo pacotão ele vai cumprir. Eu vou mostrar o brincadeira. recibo pra vocês. Tchau, galera. Esse aqui é Lucas Barbosa. Tô nessa Abraço. também. Um abraço, galera. Fica com Deus.